Oi, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Camila está aqui para mais uma aula de matemática. Então, peguem a apostila, vocês vão abrir na página 113. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números figurados. Vamos lá? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre sequência, certo? Agora de números figurados. Acompanhe a leitura com a tia Camila. Os números figurados foram criados pela escola pitagórica. Essa escola existiu na Grécia Antiga e tinha como líder o matemático Pitágoras. Os pitagóricos tinham fascínio pelos números e faziam descobertas relacionadas a eles. Então, aqui, turminha, nós temos uma obra, olha lá, um quadro. E esse quadro, turminha, representa a escola de Atenas. Então, aqui, turminha, a maioria dos sábios da antiguidade estão nessa pintura. Olha que legal. Então, essa pintura, quem criou foi Rafael, que viveu em outra época, e nessa obra ele representa a sua ideia de uma escola em Atenas, que reúne filósofos, sábios gregos e deusas. Olha que interessante. E aqui, turminha, tem marcado, olha, este é o Pitágoras lendo um livro nessa obra, nessa pintura. Então, agora vamos ler aqui embaixo, ó, na pintura. Acompanhe a leitura com a tia. Escola de Atenas, 1509-1511. Afresco de Rafael. Palácio Apostólico, Vaticano, na Itália. Nessa obra, Rafael imagina como seria uma escola formada por pensadores gregos da antiguidade. Então, essa obra, turminha, representa uma escola em Atenas. Olha que interessante. Então, continuando, turminha. Pitágoras de Samos, vamos conhecer um pouquinho? Pitágoras de Samos, 570 a.C. a 495 a.C. Foi um dos matemáticos mais importantes da antiguidade. Ele nasceu na ilha grega de Samos e viveu parte de sua vida na cidade de Crotona, atualmente pertencente à Itália. O que se sabe de sua vida foi contado oralmente. Não há registros escritos. Então, aqui, turminha, é um busto de Pitágoras, acervo dos museus capitolinos, Roma, Itália, certo? Então, turminha, página agora, a próxima será 114. Nós vamos ver alguns exemplos de números figurados. Vamos lá com a tia? Uma das invenções dos pitagóricos foram os números figurados. São assim chamados porque eles são representados por pontos formando formas geométricas. Triângulo, quadrado, pentágono, etc. Observe-os. Aqui nós temos um exemplo de número figurado, turminha. Aqui o padrão é o triângulo, né? Olha lá. Então aqui começamos com um ponto. E aqui com 3 pontos formando um triângulo. Com 6 pontos, que é o padrão. Olha, pode perceber que a estrutura é a mesma, certo? Então, aqui nós continuamos com um triângulo, só que agora a gente aumentou mais 3 pontos. Na figura de número 10, a estrutura continua a mesma, um triângulo. Aqui aumentou os 3 pontos da figura 6 e foi aumentando agora 4 pontos da figura 10, respeitando o padrão, a estrutura, certo? E agora, aqui são os números triangulares. Agora nós vamos conhecer os números quadrados. Também começa com um ponto. Observe que sempre começa com um pontinho. Agora, na figura de número 4, são 4 pontinhos, mas vai respeitar o padrão, a estrutura que é o quadrado, certo, turminha? O número 9, respeita o padrão, tem o quadrado, a estrutura. E continua, aqui nós temos 4 pontos. Foi acrescentado quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5 pontos, respeitando o padrão, certo? E aqui também a gente respeita o quadrado, o padrão. Aí a gente aumentou da figura 9, né, os 5 pontinhos,
e depois a figura 16 pontinhos. Acrescentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Mas aqui nós temos 16 pontos. Vamos contar com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A mesma coisa aqui com 9 pontinhos, 4 e 1, certo? E assim por diante. Se fossem continuar essa sequência, a gente respeitaria esse mesmo padrão. Iria aumentar aqui na lateral, respeitando o quadrado e aumentando o número de pontos, certo? Então, vamos agora para os números pentagonais. Olha lá, turminha. Então, aqui nós temos um pentágono. Começa com o pontinho de número 1, né? Um pontinho. Depois, a próxima figura, quantos pontinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é essa estrutura que nós vamos respeitar agora, certo? Então, aqui na figura, temos 12 pontinhos. Figura de número 12 aqui, turminha. Então, aqui a gente respeita o pentágono e ele vai crescer, olha lá. A estrutura é a mesma. Vamos contar se tem 12 pontinhos? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós vamos acrescentar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? E aqui a gente acrescenta, tá até de risquinho vermelho aqui, né, turminha? Ó, a gente acrescenta na estrutura que já tinha aqui anterior, mais pontinhos. Total de 22, certo? Então, aqui a gente acrescentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse continuar, a gente acrescentaria mais pontinhos aqui, certo? Respeitando a estrutura. Então, esses são os números pentagonais. Vamos explorar o padrão de cada um desses números. Então, nós já conhecemos o padrão, agora nós vamos para... Turminha, então aqui na página 115, nós vamos explorar o padrão de cada um desses números figurados, certo? Então, o número 1. Observe as 3 sequências de números figurados na página anterior. Quantos pontos tem o primeiro número figurado em cada uma delas? Então, turminha, qual é o ponto que a gente começa? Com? E aí, quem sabe falar para a tia? Todas começam com 1 ponto, certo? Então, a gente vai escrever aqui, começam... Vamos lá. Começam com 1 ponto, certo? Então, na número 1, todas começam com 1 ponto. Combinado? Vamos colocar a letrinha C maiúscula aqui. Certo, turminha? Continuando, vamos lá. Turminha, então agora no exercício 2, a gente precisa respeitar o padrão e seguir a sequência, né? Então, o padrão são os triângulos, né? Então, a gente começa com figura 1, pontinho, e vai acrescentando na figura 2, mais 2 pontos, na figura 3, mais 3 pontos, lembrando que a gente precisa respeitar o padrão e a estrutura triangular. Na figura 4, nós acrescentamos mais 4 pontos, certo? Aqui na base e aqui na lateral, certo? Então, letrinha A. Na malha quadricular pontilhada, represente as figuras 5 e 6 dessa sequência. Então, a tia Camila fez aqui a figura 5, com 5 pontinhos aqui na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E com 5 pontinhos na lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a figura 5 ficou com 5 pontos. A gente acrescentou, certo? E aqui, turminha, a figura 6. Também 6 pontinhos na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 pontinhos na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, turminha? Então, vocês fazem também aí na malha pontilhada de vocês, represente a figura de número 5 e a figura de número 6. Combinado? Vamos agora para a próxima atividade. Turminha, então, na letrinha B está perguntando o que você observa quanto ao número de pontos de uma figura para outra. O que acontece com os números de ponto de uma figura para outra? Ele
aumenta, né? Então, vamos escrever isso? O número de pontos tá? O número de pontos aumenta de uma figura para a outra, certo, turminha? Então, o número de pontos vai aumentando de uma figura para a outra, certo? Então, escrevam aí na letrinha B e vamos para a próxima atividade. Turminha, agora nós estamos no exercício de número 3. Então, agora, estes são os primeiros números quadrados, certo? Então, aqui, vocês observam que é a mesma atividade do triângulo, mas aqui são os quadrados, né? A gente vai respeitar o padrão que é o quadrado, que ele vai crescendo, vai aumentando o número de pontos. Então, a figura 1, nós temos um pontinho do início. A figura 2 já formamos um quadrado, né? 4 pontinhos. Na figura 3, respeitando a estrutura do quadrado, nós vamos aumentar ele um pouquinho mais. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Da figura 4, a gente respeitou os dois padrões, né? Da figura 2 e 3, e vamos aumentar um pouquinho mais na figura 4, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, certo? Agora a figura 5, ela vai ficar com 5 pontinhos em cima e 5 pontinhos na lateral. Vai aumentar um pouquinho mais, certo? Vocês vão fazer na malha pontilhada a figura 5 e a figura 6, que também vai ficar com 6 pontinhos em cima e 6 na lateral, respeitando o padrão que é o quadrado. A tia Camila vai fazer o dela, vocês façam os seus e a gente já volta para corrigir. Combinado? Turminha, então aqui a tia Camila já representou a figura de número 5. Tá um pouquinho tortinho, mas vocês na apostila façam com muito capricho. Usem régua, tá? Que a tia Camila está fazendo com o mouse, então não fica tão perfeitinho. Aqui, turminha, a figura de número 5, certo? Então, temos 5 pontinhos aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E na lateral também, 1, 2, 3, 4, 5. E a figura de número 6, a gente precisa de 6 pontinhos aqui em cima. A tia Camila vai tentar fazer junto com vocês agora, tá? Vamos lá. 6 pontinhos. Vocês, turminha, podem fazer 2 figuras, como aqui, certo? Para facilitar para o nosso vídeo não ficar muito longo, a tia Camila vai aproveitar a figura de número 5 e completar com a figura de número 6. Mas vocês na apostila façam a figura de número 5 e aqui do ladinho a figura de número 6, certo? Para continuar essa sequência. Então, a tia Camila vai fazer junto com vocês, vai completar aqui a figura de número 6, certo? Então, aqui são 6 pontinhos. Vamos contar junto com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui, ó, primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na lateral, começa a contar com o primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Fechamos aqui. Então, essa é a figura de número 6. Combinado? Então, façam com capricho e agora nós vamos responder a letrinha B. Vamos lá? Então, turminha, na letrinha B, escreva os 6 primeiros números quadrados. Então, é o número de pontinhos, né, que nós fizemos, até a figura 6. Então, na figura 1, quantos pontos nós temos? 1. Então, coloquem lá. Número 1. Certo? E na figura de número 2, quantos pontinhos nós temos? 4, isso aí. E na figura de número 3, quantos pontinhos nós temos? 9, isso aí. E na figura de número 4, quantos pontinhos? 16, isso aí. E na figura de número 5, que nós fizemos na malha quadriculada, quantos pontinhos ficaram? 25. Isso aí. E na figura de número 6, que nós também fizemos na nossa malha quadriculada, quantos pontinhos? 36, certo? Então, é isso que vocês vão responder na letrinha B.
Vamos para C agora? Vamos lá. Turminha, então na letrinha C, olha lá que informação importante. Veja o comentário de Mariana sobre os números quadrados. Descobri uma regularidade. Se eu multiplicar o número da figura por ele mesmo, eu encontro o total de pontos do número quadrado. Você concorda com Mariana? Verifique se isso é verdade nos 6 primeiros números quadrados. O que você concluiu? Turminha, olha que interessante. Isso que a Mariana falou, ela descobriu, é uma verdade sim. Olha que interessante. Vamos subir lá nas figuras novamente. Turminha, aqui nós temos a figura 1, 2, 3 e 4 e a 5 e a 6 na apostila de vocês para vocês analisarem. Então, os 6 primeiros números que nós escrevemos aqui, ó, olha aí na apostila de vocês para nós relembrarmos. É o número 1, 4, 9, 16, 25 e 36, certo? Esse é o resultado da multiplicação que a Mariana comentou. Então, se nós multiplicarmos 1 vezes 1 é 1, que é o resultado do primeiro, né? Número da primeira figura, que nós escrevemos na letrinha B. O próximo número é o 4. 2 vezes o número 2 é igual a 4, chegamos no resultado. Na figura de número 3, o próximo número que nós usamos são 9 pontinhos. Então, 3, que é os pontinhos da base, vezes 3, que é da lateral, quanto dá? 3 vezes o número 3? 3, 6, 9, certo? Então, isso é uma regularidade. O próximo número que nós colocamos, qual foi? O 16. Se nós multiplicarmos 4 pontinhos da base vezes o 4, 4 vezes o 4 é igual a 16, certo? E assim por diante. Nós chegamos também no 25 e no 36. Então, se a gente multiplicar a figura 5 e a figura 6 dessa forma, nós vamos chegar no resultado 25 e 36. Interessante o que a Mariana descobriu, né? Então, agora vamos para a página de número 117. Vamos à atividade de número 4. Agora nós vamos analisar os números pentagonais. Vamos lá? Então, aqui nós começamos sempre de um pontinho. Na figura 2, nós aumentamos 1, 2, 3, 4 pontinhos para ficar um pentágono com 5 pontinhos, certo? Na figura 3, a gente ainda considera a estrutura do pentágono e aumenta os pontinhos aqui nas laterais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos, né? Aumentamos aqui, certo? E a figura 4, aumentamos onde está o risquinho vermelho, respeitando o padrão e a estrutura, certo? Agora nós vamos escrever a sequência dos 4 primeiros números pentagonais, ali na letrinha A. Vamos escrever a sequência? Nós vamos colocar 2 números aqui na sequência, certo, turminha? Vamos lá. Então, nós temos o 1, o 5 da figura 2 e da figura 3. Quantos pontinhos nós temos? 12, certinho. E na figura de número 4, quantos pontinhos? 22, certo? Agora a letrinha B. Quantos pontos aumentou da figura 1 para a figura 2? Contem aí, quantos pontinhos aumentou da figura 1 para a figura 2? 4, muito bem, então coloquem ali o 4, certo? 4 pontinhos da figura 1 para a figura 2. Turminha, agora e da figura 2 para a figura 3? Contem aí, quantos pontinhos aumentou? 7, né, turminha? Então coloquem lá, 7. E da figura 3 para a figura 4, contem aí para a tia, quanto aumentou? Da figura 3 para a figura 4, 10 pontinhos, certo? Quantos pontos você acha que vai aumentar da figura 4 para a figura 5? E aí, quem sabe falar para a tia? Turminha, quantos pontos você acha que vai aumentar da figura 4 para a figura 5? Vamos analisar? Do 4 para o 7, quantos pontinhos a gente aumentou? 4, 5, 6, 7, né? Do 7 para o 10,
8, 9, 10. E agora, da figura 4 para a figura 5, quantos pontinhos nós vamos ter? E aí? 13 pontinhos, certo? Então, coloquem lá. 13 pontos. Opa! Certo? Agora, vamos para a atividade de número 5. Então, turminha, aqui na número 5, lá na página de abertura deste módulo, há mais uma sequência de números figurados, não é mesmo? Observem lá, representada por polígonos com mais de 5 lados. Então, qual é o tipo de número representado nessa sequência? É um número hexagonal, né? Que tem 6 pontinhos, é isso mesmo? Nessa sequência, há 3 números figurados. Observem lá no início do módulo. Escreva a quantidade de pontos de cada um deles. Então, contem lá, a tia Camila já vai escrevendo. Se vocês quiserem pausar o vídeo, contem a quantidade de pontinhos desse polígono e aí vocês vão escrever aqui na letrinha B. Então, o primeiro tem 6 pontinhos, certo? E o segundo, 12 pontinhos. E o terceiro, 18 pontinhos. Certo, turminha? Vamos para a letrinha C, então? Se você fosse continuar a sequência desses números figurados, quantos pontos teriam os próximos 3 números? Então, analisem aí a ordem, o padrão, de 6 para 12, de 12 para 18. E o próximo número, qual seria, turminha? 24. E o próximo? 30. E o próximo? 36. Analisem agora de quanto em quanto está crescendo essa sequência. De 6 em 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E depois? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e assim por diante. 30, 36. Certo, turminha? Letrinha D. Qual é a regularidade da sequência numérica obtida? Aumenta de 6 em 6. Vamos escrever? Aumenta de 6 em 6. Certo? Vamos colocar o A aqui maiúsculo. Joia? Agora vamos para a nossa lição de casa? Vamos para finalizar? Vamos lá, então. Turminha, então, para finalizar, temos uma lição de casa. Número 3, vamos retomar as sequências da abertura do módulo. Nela estão desenhadas 5 figuras. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão observar o padrão, a regularidade e vão, na malha quadriculada abaixo, desenhar as figuras 6 e 7. Fácil, né, turminha? Fizemos bastante isso. Então, vamos lá agora. Letrinha B. Complete a tabela com o total de quadradinhos de cada figura. Então, depois de desenhar, vocês só vão completar. Posição da figura 1, total de quadradinhos 1. A figura 2, quantos quadradinhos nós temos lá? 3 quadradinhos. E na figura 3, quantos quadradinhos? Vocês vão completar. Figura 2, 3 quadradinhos, e vocês vão seguir até a figura 7, que é o que vocês vão desenhar, a 6 e a 7, certo? Letrinha C, complete a sequência de números da segunda coluna, total de quadradinhos, e complete com mais 6 números. Então, é só dar uma olhadinha na tabela e completar com mais 6 números, certo, turminha? Fácil, né? E aqui, número 4, identifique a regularidade de cada sequência numérica. Escreva mais 6 números em cada uma delas. Então, observe, turminha, a sequência numérica. Qual é a regularidade? Então, aqui, 0, 3, 6, 9. 9 mais quanto que é o próximo número? Certo? Então, vocês vão observar a regularidade de todos e vai completar com mais 6 números. Fácil, né, turminha? Então, boa lição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, um beijo da tia Camila e até a próxima aula.